Seja bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou fazer uma questão de lei dos cossenos. Não sai daí. Bom, toda vez que você tiver um triângulo que tenha dois valores de lados e um ângulo entre eles, né, sabendo, né, igual aqui 30 graus, e ele quiser saber quanto vale o terceiro lado que está de frente para esse ângulo que ele deu, a melhor forma de fazer é a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos, ela serve justamente para isso, para achar ou um lado do triângulo ou um ângulo dele, tá? Normalmente nós usamos quando não tem um triângulo retângulo. Porque se aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu faria o teorema de Pitágoras e acharia rapidamente, tá? Então, normalmente nós usamos a lei dos cossenos ou a lei dos senos, tá? Que é a lei dos senos, normalmente a gente tem dois ângulos e dois lados. A lei dos cossenos, nós temos os três lados e um ângulo, né? Então, são os quatro elementos. Dois ângulos e dois lados, lei do seno. Três lados e um ângulo, lei dos cossenos. Então, sendo triângulo retângulo, eu faço teorema de Pitágoras, que é o mais fácil. Não sendo, aqui não tem indicação nenhuma de ser um triângulo retângulo, né? Não tem 90 graus indicado ali. Então, nós vamos fazer a lei dos cossenos, tá? E como que é a fórmula da lei dos cossenos? É o seguinte, nós começamos como se fosse o teorema de Pitágoras, que é o quê? Hipotenusa ao quadrado, nós normalmente colocamos letra A ao quadrado, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde B e C seriam os catetos, tá? Aí a gente continua assim, menos duas vezes os catetos, então no caso B e C, e vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo que nós temos indicado, tá? Então, para guardar isso, começa teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos duas vezes os catetos, vezes cosseno do ângulo alfa. Então, nesse nosso caso, A ao quadrado, esse lado que fica aqui sozinho é sempre o que está na frente do ângulo, tá? O x poderia estar aqui e eu ter o valor aqui, raiz de 2 aqui. Então, não é que o x fica sempre no começo. Esse começo é sempre o lado que está de frente para o ângulo, tá ok? Então, nesse caso, x. Então, x ao quadrado igual b ao quadrado e c ao quadrado são os outros dois lados, tanto faz a ordem. Então, um lado, vou falar que é raiz de 2, então raiz de 2 ao quadrado. O outro lado eu vou falar que é raiz de 3, então raiz de 3 ao quadrado. Menos 2 vezes b vezes c. 2 vezes. Um lado raiz de 2, outro lado raiz de 3, tá ok? E por último, vezes cosseno do ângulo de 30 graus. Então, o que nós podemos resolver aqui agora? X ao quadrado eu vou repetir. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 2, 4, ou seja, raiz quadrada de 4, que é a mesma coisa aqui, 2. Mesma coisa, raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Aqui nós temos menos 2 vezes. Essas duas raízes eu posso multiplicar. Então, eu repito o símbolo da raiz e escrevo lá dentro essa multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6. Então, raiz de 6. E cosseno de 30 graus tem aquela tabelinha 30, 45, 60, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo com raiz. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para quem não lembra, tá? Pra eu não ter que entrar nesse mérito. E cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2.
Então, vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui, vou repetir, x ao quadrado igual a 2 mais 3. Ali no final, olha o que eu vou fazer. Aqui eu tenho que multiplicar 2 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Quando eu multiplico por 2 e divido por 2, isso eu vou voltar onde eu estava, ou seja, eu posso cancelar. Então, eu vou ter apenas raiz de 6 vezes raiz de 3, com menos aqui na frente, ó, menos raiz de 18, ok? 6 vezes 3, 18. Bom, esse 18 aqui, nós podemos tirar um pouco da raiz, né? Então, ó, raiz quadrada de 18, né? Não tem um número exato, né? Mas podemos deixar mais simples esse radical aqui. Então, ó, 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Lembrando que aqui nós só podemos colocar números primos, né? 2, 3, 5, 7, aqueles que só tem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo, tá? E agora, quem tem par sai da raiz, quem não tem fica lá dentro. Então, eu vou falar que isso é x ao quadrado igual a 2 mais 3 aqui eu posso juntar, 5, menos raiz quadrada de 18, ó, o 3 tem par, então ele sai da raiz. 3, o 2 não tem, raiz de 2, certo? Então, raiz de 18, 3 raiz de 2, deixei ela mais simples. Bom, agora para finalizar, eu tenho aqui o valor de x ao quadrado e o que me interessa é achar o valor de x. Então, esse quadrado eu vou jogar para o outro lado em forma de raiz quadrada, que é a operação inversa, né, da potência, é a radiciação. Normalmente, nós fazemos mais ou menos a raiz quadrada, né, mas como esse x aqui é um valor de geometria, um valor de distância, não pode ser negativo. Então, eu vou pegar apenas o positivo, tá? Então, eu vou falar que o nosso x é raiz quadrada de 5 menos 3 raiz de 2. E aí, essa é a nossa resposta. Fica um tanto quanto estranho, né? Uma raiz dentro da outra, mas é isso, não há mais o que fazer. Então, o nosso x é raiz quadrada de 5 menos 3 raiz de 2. Então, espero que você tenha gostado. Se aparecer um triângulo parecido para você, agora você já sabe calcular. Se você gostou, deixa um like, compartilhe com seus amigos. Assim você ajuda a gente a continuar produzindo aqui, tá ok? Um super beijo e tchau!